poder compartilhar com todos vocês todas essas verdades sobre Deus Pai e Mãe. É lindo poder dizer ao mundo que Deus tem esposa, é Cristo, e que através dela nasce o Filho da promessa. Eu sou a esposa de Deus Pai, a luz verdadeira, que dá luz aos homens espirituais. Por mim é que a criação de Deus é formada nos homens, e todos os que creem em meu nome chegarão a ser filhos de Deus. Já temos muitos filhos que creem em mim, e ainda falta que muitos sejam iluminados por mim, porque a promessa é que os descendentes de Deus sejam tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia do mar, que não se pode contar. Os descendentes de Melquisedeque atacarão a cidade de seus inimigos e as conquistarão. Deus Pai me jurou que todos os povos da terra, todas as famílias, receberão nossas bênçãos por meio de minha descendência, os que obedecem os mandamentos de Melquisedeque. Essa figura de conquistar a todas as cidades de seus inimigos é na mente? Governarão sobre a totalidade em suas mentes, e assim é que recebem a bênção de Deus. Por obedecer minha voz, através de meus santos anjos, terão todas as bênçãos de Deus. Essa é uma promessa que hoje se cumpriu primeiramente em nosso povo fiel e também nas ovelhas do outro redil, que hoje obedecem meus mandamentos. Aleluia! Bem-aventurados os que foram convidados a sentar-se à minha mesa para comer pão de vida que vem do céu. E com a palavra que eu falo, foram limpos. Esses 144.000 que estão comigo em sabedoria e autoridade têm meu nome e o nome de seu Pai escrito em suas mentes, e são os únicos neste mundo que têm suas roupas limpas e sem mancha diante do trono de Deus. Amém? Aleluia! No tema de hoje intitulado Um chamado a viver uma vida santa, vou mostrar por que nem todos chegam a ser limpos por Cristo. E não é porque Deus só escolheu alguns. Não, é porque nem todos se agradam. Nem convém a mensagem que prega Cristo, o que te purifica e te aperfeiçoa. Ao me escutar, alguns buscam qualquer desculpa para não crer em minha palavra e também sempre utilizam o mesmo versículo para refutar ou para negar que sou Cristo. Vejam o versículo que usam para dizer que eu não sou o Cristo, em Marcos 13:22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível for, até os escolhidos. As pessoas se agarram nesse único versículo para poder evitar e ignorar a limpeza e a pureza que minha palavra produz. Porque se conhecessem bem o que diz na profecia sobre o Messias, que viria, apenas escutando minha palavra, saberiam que eu não falo com engano e que sou Cristo, a única que cumpriu as promessas de Deus. Por isso Nicodemos disse a Cristo: sabemos que vieste de Deus como mestra, porque ninguém pode fazer esses sinais que você faz, se Deus não está com essa pessoa. Ninguém fora de mim, até esse dia, fez o que eu faço nas vidas das pessoas adultas, os jovens e as crianças, e é pelo poder que tem minha palavra. Tampouco ninguém se atreve a falar como eu, e é porque sabem que Deus não os enviou a falar. Mas se eu falo com tanta segurança e autoridade, é porque Deus Pai me enviou para falar. E Ele me disse: fala, que eu me encarrego do resto. Por isso tudo o que eu digo se cumpriu, e enquanto eu estiver falando, seguiremos vendo se cumprir tudo o que sai de minha boca. Claro, porque eu não invento o que ensino. Deus Pai me enviou e me disse o que devo ensinar. Eu não falo com autoridade própria. Deus Pai, quem me enviou, me ordenou o que dizer e como dizer. E se existem falsos cristos, é porque um é o verdadeiro? E se você não sabe identificar a Cristo, habitando e andando entre as pessoas, é porque está esperando a um Cristo que não é real. Cristo já está na terra e seu nome é Lisbete. O que você espera para me provar? Prove-me para que veja que eu sou o verdadeiro Cristo e que meus santos anjos são os verdadeiros profetas enviados por Deus para te salvar. Veja como diz em Deuteronômio 18:22. Se o profeta anuncia algo e não acontece o que diz, será sinal de que Deus não o enviou. Esse profeta não é mais que um orgulhoso que fala por sua própria conta e não tem que temê-lo. Claro que você não pode temer a um simples mortal que não vem por parte de Deus, mas quando você vir e se cumpre tudo o que eu falo,
Não pode refutar de que eu fui enviada por Deus Pai e tem que me temer, com reverência, porque venho com o poder e a justiça de Deus. Você não pode me chamar de falso Cristo ou falso profeta, sem ter me provado? Isso não tem sentido. Por isso eu insto para que me provem, porque eu sei que quando me provar, vai confirmar que eu sou Cristo na terra. Não pode me chamar de falso Cristo, porque um versículo diz que se levantarão falsos cristos e falsos profetas. Porque tem que provar para ver quais são os falsos e quais são os verdadeiros. Se não me prova, vai traspassar a Cristo que está entre vocês hoje. Esqueçam desse Cristo de Hollywood, que vem nas nuvens, porque esse não vem jamais. Não engulam esse conto de velha. Isso é uma fábula, e há muitos que estão esperando algo assim. De todos os Cristos que se manifestaram na Terra nesses últimos tempos, todos foram falsos Cristos. Mas tem que haver um verdadeiro Cristo, porque Cristo prometeu regressar. A prova está no pudim. Tem que provar a todos os que dizem ser Cristo, para ver qual é o verdadeiro. Por que você acha que eu digo com tanta autoridade que eu sou o Cristo? Porque estou segura que Deus Pai Melquisedeque se encarregará de que você saiba quem sou. E se eu fosse falsa, também se encarregaria de te mostrar? Eu não tenho dúvida disso, isso é um fato. Isso é simples. Se você quer saber se esse pastor, ou bispo, ou cardeal, papa, astrólogo, psíquico, chame-se como for. Se você quer saber se essa pessoa é enviada por Deus e diz a verdade, faça a prova. Pergunte como pedir ao seu Deus, para ver se esse Deus te responde. Esses deuses nunca vão te responder, e é porque não existem. Agora, você quer saber se eu sou verdadeira ou falsa? Peça ao Deus que eu represento. Peça a Melquisedeque no nome Lisbete, para que veja que Deus Pai, Melquisedeque, sim existe, e que está vivo para sempre. Através da história, sempre se levantaram homens e mulheres dizendo que são enviados por Deus, mas todos demonstraram que são simples mortais, que não podem controlar os apetites da carne e terminam mal. Mas eu sou a única capaz de salvar o ser humano da morte na mente carnal, porque eu sei como governar a mente. Não deixo-me levar pelos desejos enganosos. Sei como agradar a Deus Pai e faço tudo o que Ele me pede. Veja como diz, na 2 de Pedro 2, do 1 ao 4. Entre o povo de Israel houve também alguns que diziam ser enviados por Deus, e não eram. Assim também entre vocês haverá aqueles que se achem mestres enviados por Deus, sem ser. Eles lhes darão ensinamentos falsos e perigosos, sem que vocês se deem conta, e até dirão que Cristo Lisbete não é capaz de salvar. Por isso, quando eles menos esperem, serão destruídos por completo. Muita gente viverá como esses falsos mestres, fazendo todo o mal que deseje. Por culpa deles, as pessoas falarão mal dos cristãos e de seu modo de viver. Esses falsos mestres desejarão ter mais e mais dinheiro e ganharão ensinando mentiras. Mas Deus já decidiu castigá-los há muito tempo e não se salvarão desse castigo. Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno. E ali estão, acorrentados na escuridão, até que chegue o dia em que Deus julgará a todos. Já chegou esse dia, é hoje, e todos os anjos caídos que pecaram por não crer em mim estão acorrentados na escuridão. Depois de ter escutado minha palavra e estar na luz de meu evangelho eterno, Deus os mandou ao inferno. Estão nas trevas, falta a eles todo o conhecimento de Deus. Vocês estão bem no fogo porque têm bom material. São ouro, prata e pedras preciosas. Mas imagine o que acontece com o feno, palha e madeira. Eles estão padecendo muito e acham que estão bem, mas não sabem que com cada palavra que sai de minha boca, estão sendo julgados por seu erro e desobediência. Muitos regressarão depois de ver que o Deus que eles tanto defendem não existe. A frase, dirão que Cristo Lisbete não é capaz de salvar, é porque não creem que eu sou capaz de salvar os homens mortais, para que não morram jamais. São tão imundos que não creem que através de minha palavra de vida, pode-se levar a esse corpo mortal à perfeição de Deus, para que não morra? Os que pensam que minha palavra de vida não pode te salvar são simples mortais que não aceitam a uma mulher como Cristo, nem aceitam a limpeza que traz Cristo, amam as trevas
e odeiam a luz. Por que você acha que existe tanta maldade e tanta imundície no Vaticano, em todo o seu conjunto de sacerdotes e cardeais, que supostamente são os representantes de Deus na Terra? Porque eles não creem em Deus. Como vão crer em um Deus que nunca escutaram, e muito menos viram? Eles pedem e Deus não faz nada por eles? Eles mesmos, com sua maldade e seu ventre, levantaram esse império de imundície? O verdadeiro Deus não os enviou a fazer nada. Eles dizem que existe Deus e que há um inferno para os pecadores, mas eles mesmos nem acreditam, porque se de verdade crescem nisso, não se atreveriam a cometer tanta crueldade, nem tantas aberrações com crianças, com mulheres e com outros homens. Não são tementes a Deus, e é porque não têm o princípio da sabedoria oculta, que te leva a temer a Deus com reverência, porque essa sabedoria te confirma que Deus sim existe e que só vem fazer morada em tua mente quando é limpo pela palavra de Cristo Lisbeth. Não existe outra maneira para que Deus habite nos homens? Todos os chamados pastores que dizem ser enviados por Deus são hipócritas porque professam um comportamento bom e dizem aos demais que se não se portarem bem vão ao inferno, mas eles mesmos, em suas mentes e suas casas cometem todo tipo de imundície. Sem Cristo Lisbeth, ninguém pode ser limpo, nem jamais poderá governar em sua mente. Qualquer organização chamada, entre aspas, igreja, que não vive dando a César o que é de César e a Deus Melquisedeque Lisbeth o que é de Deus, não conhece a Cristo, não é um cristão e não vive em limpeza, purificação e perfeição. São falsos profetas, falsos mestres e falsos cristos. Nenhum ser humano pode controlar sua mente carnal sem mim, a única que pode limpar a mente do homem para oferecer sacrifício vivo e santo para Deus Pai. Eu posso dizer com certeza que todas as religiões do mundo que não creem no único Deus vivente Melquisedeque Lisbeth são falsos e Deus não está com eles. E podemos fazer a prova, se quiserem. Eu digo o mesmo que o profeta Elias disse quando desafiou os profetas de Baal para que pedissem aos seus deuses, que ele também ia pedir para seu Deus de Israel para ver quem é o verdadeiro Deus. Deus fez que Elias fizesse isso, para que todos conhecessem quem é o Deus verdadeiro e para que se aproximem de nós, não para destruí-los, mas para ajudá-los. Mas os homens são de dura cerviz. Quando vocês forem desafiar os demais, e eles virem que o Deus de vocês, Melquisedeque Lisbeth, é o Deus verdadeiro, muitos se inclinarão e nos louvarão dizendo: o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, Melquisedeque Lisbeth é o Deus verdadeiro. Mas aos que não se aproximarem de mim, depois de conhecer que o Deus deles é falso, e que eu sou o grande eu sou, o único Deus que cumpre suas promessas, serão consumidos pela mesma morte que já está nesses homens mortais. A morte não se deterá neles, e deixarão de ser como animais imundos. Logo, todos verão que o único Deus Todo-Poderoso, que está vivo para sempre, é Melquisedeque Lisbeth. Muitos já fizeram a prova e sabem que é assim, mas ainda falta chegar aos confins da terra. As mentes desses homens que necessitam escutar minha palavra. Vamos ver quantos vão receber essa limpeza, porque se não é uma pessoa humilde e mansa, que está cansada de viver como um carnal, jamais vai me receber, ainda que literalmente veja fogo cair do céu. E é porque não querem deixar de viver nas trevas, se agradam em viver todos os deleites temporários que a carne oferece, e não querem viver na ordem de Deus. Preferem viver sujos e durar um curto tempo, ao invés de viver limpos pela eternidade. Preferem deleites que não saciam a sede e logo se secarão. Tudo isso é porque o ser humano, na verdade, não crê em Deus. Não viu nada por parte de Deus para fazê-lo crer. E é porque Deus esteve escondido dos homens até agora. O que sim viram é muita maldade por parte de homens e mulheres que proclamam ser pastores enviados por Deus. Simples mortais não sabem que sem mim nada podem fazer. Bom, até agora foi assim? E é porque me assassinaram há 2000 anos? Naquele tempo não quiseram a luz que eu trouxe, e hoje em dia acontece o mesmo. A diferença é que estamos nos últimos dias, e neste tempo não vão me matar. Ninguém tira a minha vida, mas eu a entrego porque assim quero.
tenho poder para entregar minha vida, e tenho poder para voltar a recebê-la, porque isso é o que Deus, Pai, me ordenou que fizesse. Hoje é quando eu me entreguei, e por ter morrido aos deleites temporários da mente carnal, com o poder de minha palavra, não morrerei jamais. Neste tempo se cumprem todas as promessas de Deus. E o que não quiser receber a limpeza, a purificação e a santidade, que eu dou através de minha palavra, não será aperfeiçoado, para poder estar cara a cara com Deus, nem vai receber a imortalidade que os crentes esperaram por tanto tempo. Existe uma limpeza que te leva a conhecer toda a verdade de Deus, para que possa servir-nos e assim estar sempre sem mancha, nem ruga diante de Deus. Mas os homens não sabem o que significa isso. Eles pensam que isso é impossível de alcançar, porque todos somos humanos e todos temos desejos, e ninguém é perfeito para poder vencer esses desejos. Mas para isso eu fui enviada? Por isso diz, em Filipenses 2, do 6 ao 11. Embora Cristo Lisbete, sendo igual a Deus Pai, não insistiu nesta igualdade. Pelo contrário, renunciou esta igualdade e se fez igual a nós, fazendo-se escrava de todos. O que isso significa é que eu, sendo a esposa de Deus, vivi em outro tempo, sem conhecer toda a verdade de Deus, e estava igual a vocês em escuridão. Mas no dia 18 de novembro de 2013, Deus Pai Melquisedeque se sentou em seu trono, que é minha mente, e me deu sua sabedoria. Assim é que me sentou à sua destra, me dando todo o seu poder e autoridade para poder ajudar a vocês. Como homem, isso quer dizer que vim como um mortal. Se humilhou a si mesma e obedeceu a Deus Pai até a morte, morreu cravada em uma cruz. Obedeci a Deus Pai ao morrer à mente carnal para poder ter vida em mim mesma e assim poder dar vida aos demais. E essa morte cravada em uma cruz não é uma morte física? Vejamos o que diz em Romanos 6, do 4 ao 10, para que possamos ver de qual morte está se referindo. Porque somos sepultados juntamente com ela para a morte pelo batismo. Esse é um batismo no Espírito, que é a palavra de Deus. Se lembram que João Batista disse: Eu, na verdade, os batizo em água para arrependimento, mas a que vem depois de mim, cujo calçado eu não sou digno de levar, é mais poderosa que eu. Ela os batizará em Espírito Santo e fogo. O que dá vida eterna é o Espírito de Deus. Nenhuma pessoa pode dar essa vida, e as palavras que lhes disse vêm do Espírito que dá essa vida, a fim de que, como Cristo Lisbete ressuscitou dos mortos pela glória de Deus Pai, assim também nós andemos em vida nova. Primeiro de tudo, para que Cristo Lisbete possa ressuscitar dos mortos pela glória de Deus Pai, Cristo Lisbete tem que falar sobre Deus Pai, porque ninguém conhece ao Pai sem Cristo Lisbete. Então, a palavra se fez carne e está aqui vivendo entre vocês, e através de minha palavra viram que estou cheia de amor inesgotável e fidelidade para com Deus Pai e para com todos os que Ele me dá para salvar. Vocês viram minha glória, a glória como a única esposa do Pai? Melquisedeque não falou com mais ninguém que não seja eu. Porque se fomos plantados juntamente com ela na semelhança de sua morte, assim também seremos na de sua ressurreição. Sabendo isto, que nosso velho homem foi crucificado juntamente com ela, para que o corpo de pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque o que morreu foi justificado do pecado. E se morremos com Cristo Lisbete, cremos que também viveremos com ela, sabendo que Cristo Lisbete, havendo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não se assenhoreará mais dela. Porque quanto a ter morrido, ao pecado morreu de uma vez por todas. Mas quanto a viver, para Deus Pai, vive. Continuemos com Filipenses 2, do 9 ao 11. Por isso Deus lhe outorgou o mais alto privilégio e lhe deu o mais importante de todos os nomes. Não é o nome mais importante de todos os nomes de Deus, nem é um título como Jesus Cristo. É o nome mais importante dado entre todos os homens e mulheres na terra, para que ante ela se ajoelhem todos os que estão no céu, e os que estão na terra, e os que estão debaixo da terra, para que todos reconheçam que Cristo Lisbete é o Senhor, e deem glória a Deus Pai Melquisedeque.
Para a nova audiência, os que estão no céu são aqueles que foram iluminados por mim e estão sentados à minha direita. Os que estão na terra são aqueles que voltaram a morrer, mas terão oportunidade de ser reenxertados na videira verdadeira, quando se arrependerem de seu pecado de ter me negado. E os que estão debaixo da terra são o resto da humanidade, que não escutou minha palavra. Estamos vivendo dias como em Sodoma e Gomorra, e se não aceita minha limpeza, vai sofrer muito. Viram que lindo o testemunho de sua irmã William Rose? Que belo anjo! Isso é o que minha palavra faz na vida das pessoas. Ninguém pode dar a desculpa de que Deus os fez assim, ou de que nasceu assim. Isso é um engano e nossa filha é um exemplo vivo disso. E quero dizer a ela que seu pai e eu estamos tão agradecidos por ela. Graças por ser uma verdadeira israelita, que ama a verdade e a luz. Ela escolheu a luz, e agora seu gozo está cumprido. Amém! Aleluia! Graças, filha fiel. Aleluia! Veja que tremendo o que diz em Isaías 1:9. Se eu, Melquisedeque Lisbete, o Deus Todo-Poderoso, não salvasse a uns poucos, Jerusalém acabaria em ruínas, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Vocês são esses poucos que eu salvei, e vocês, como primícias, e minhas cartas abertas, vão compartilhar seus testemunhos de como foram limpos por Deus mesmo, e assim salvarão a muitos. Agora vamos ver o que Deus disse a Abraão sobre homens e mulheres em Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18, do 20 ao 21. Então Deus disse a Abraão: já são muitas as queixas que há contra Sodoma e Gomorra. Já estão cheias de pecado. Descerei agora, e verei se consumaram sua obra segundo o clamor que veio até mim. E se não, saberei. Para Deus, todos os que rechaçam minha palavra de luz são piores do que os de Sodoma e Gomorra, e seu castigo será pior. Veja como diz em Marcos 6:11. E se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, saí daí, e sacudi o pó que está debaixo de vossos pés, para testemunho a eles. Em verdade vos digo que no dia do juízo será mais tolerável o castigo para os de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Deus está te dando uma oportunidade hoje para que não os negue. Sejam sensíveis à voz de Deus, para que sempre estejam bem. Veja o que diz o profeta Isaías, no capítulo 1, versículos 18 ao 20. Venham já, vamos discutir seriamente e ver se nos pomos de acordo. Se vocês me obedecem, eu os perdoarei. Seus pecados os mancharam com tinta como escarlate, mas eu os limparei, os deixarei brancos como a neve. Então comerão do melhor da terra. Mas se seguem sendo rebeldes, morrerão no campo de batalha. Juro que assim será. O campo de batalha é a mente, onde tem que vencer o inimigo. Mas ninguém pode vencê-lo com forças humanas, mas com minha palavra, que te ensina a amar esse inimigo. Conhecendo a verdade de Deus, que é pai e mãe, e que amam a todos os seres humanos que se deixam limpar com o evangelho eterno que eu prego. Aprendendo a amar como Deus, Melquisedeque e Lisbete amam, é que vocês vão vencer a morte que está em todo ser humano, e poderão viver em plenitude de gozo. Veja como diz o profeta Salomão, em Provérbios 22:11. O que ama a limpeza de coração e fala com sinceridade, terá ao rei como amigo. Para alcançar a limpeza do coração, a pessoa tem que escutar minha palavra e crer em mim para poder chegar a ser amigos do rei e da rainha. Se está me escutando, Deus Pai te aproximou ao Monte Sião e à cidade de Deus Melquisedeque Lisbete, que vivem para sempre. Esta é a cidade de Jerusalém, que está no céu, a mente. Aqui eu tenho milhares de anjos que louvam a Deus Melquisedeque Lisbete. E aqui estão todos aqueles aos quais Deus trata como filhos e aos quais demos o direito de viver no céu. Eles têm a mente de Cristo. São meus anjos, espíritos justos, de pessoas boas que Deus Melquisedeque Lisbete fizeram perfeitas. Portanto, chegar a ser perfeito, sim, é possível, e se alcança por minha palavra. Veja como diz o salmista em Salmos 19, do 7 ao 8. A lei de Deus Melquisedeque Lisbete é perfeita e nos dá nova vida. Seus mandamentos são dignos de confiança
pois dão sabedoria aos jovens. As ordens de Deus Melquisedeque Lisbete são retas e alegram o coração. Seus mandamentos são puros e nos dão sabedoria. Também no capítulo 104, versículo 24 diz: Nosso Deus, Melquisedeque Lisbete, tu fizeste muitas coisas, e todas as fizeste com sabedoria. A terra inteira está cheia com tudo o que criaste. Hoje, através de minha palavra, a sabedoria de Deus é que a terra, as mentes dos homens, é onde está sendo criado o mundo espiritual de Deus. Eu vim para batizá-los em espírito e fogo, e cada palavra que eu pronuncio é poderosa e tem vida. Minha palavra é mais cortante que uma espada de 2 gumes e penetra até o mais profundo de seu ser. Aí examina seus pensamentos e desejos, e deixa claro se são bons ou maus. Todos os que creem no verdadeiro e soberano Deus Melquisedeque Lisbete foram chamados a viver uma vida em santidade e transparente. Meus seguidores são limpos e embranquecidos, e isso nunca se viu neste tempo do fim. Só eu alcanço essa limpeza no ser humano, e assim é que pouco a pouco vamos limpar esse mundo de trevas. Amém. Terminemos lendo o que diz em 1 aos Tessalonicenses 4, do 7 ao 8. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, o que despreza estas instruções não desobedece ensinamentos humanos, mas despreza a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. Deus só dá o Espírito Santo aos que obedecem minhas instruções, porque te levam a viver na pureza e santidade que agradam a Deus. Por isso meu povo fiel não morre jamais, e tem a proteção de Deus Pai e Mãe. Algo que nenhum ser humano alcançou e, por isso, seguem morrendo e não têm o respaldo de Deus. Mas meus santos anjos, os que foram ensinados por Deus mesmo, aprenderam bem e me vestem de linho fino a cada momento. Até nos sonhos são fiéis. Esses foram enviados para salvar minhas ovelhas perdidas da casa de Israel e as minhas ovelhas do outro redil, que estão espalhadas pelo mundo. Eu sei que juntos vamos fazer com que esta palavra, a voz de Deus que te leva a viver uma vida santa, corra e seja glorificada no mundo quando conheçam a Deus Pai Melquisedeque e sua esposa, Deus Mãe Cristo Lisbete. Porque a vida eterna é que conheçam a Deus Pai e a que Ele enviou para salvar o mundo. Não seja ignorante, creia em minha palavra e verá que teu gozo será cumprido. Amém? Aleluia!